Olá, pessoal. Na aula dessa semana, a gente vai estudar sobre posições relativas entre circunferências. Bom, nas últimas semanas, a gente estudou sobre a posição de um ponto ou de uma reta em relação à circunferência. Bom, hoje a gente vai ver o que acontece quando nós temos duas circunferências, certo? E relacionar elas duas, tá bom? Então, a posição que elas estão tomando vai depender, e a partir dessa dependência, a gente vai ter algumas características, tá? Ao todo, nós vamos ver 6 posições relativas. A primeira é quando elas são tangentes e são exteriores, ou seja, elas se tocam nesse pontinho aqui, ó, certo? E elas estão uma fora da outra, ou seja, a menor está fora da maior. Nesse caso aqui, a gente chama de tangentes exteriores. Só para questão de comparação, a gente também tem as tangentes interiores, ou seja, elas também se tocam em um determinado ponto, ó, mas elas estão uma dentro da outra. Então, perceba que a menor está dentro da maior. Então, a diferença é só essa, tá bom? Tangentes exteriores e tangentes interiores. E quando isso acontece, a gente tem duas relações diferentes, certo? O que a gente vai analisar aqui é esse D, ó. E o que é esse D? É a distância entre os centros da circunferência grande, certo? Que a gente vai chamar de C1, e a circunferência pequena, que a gente vai chamar de C2, tá bom? Então, quando isso acontece, para a gente calcular o D, certo? Perceba que aqui ele está bem simples, ó. D é a soma do raio 1 mais o raio 2. Então, a distância entre os centros é a soma dos raios, certo? Então, a gente pode ver isso aqui embaixo, ó. D é igual a R1 mais R2. Nesse caso aqui, nessa situação que eu fiz aqui fora, perceba que o raio da C2, da circunferência menor A2, é 5, certo? E digamos que D seja 13, certo? Nesse caso, dá para calcular R1, ou seja, o raio da circunferência menor? Dá, né? Se aqui é 5, ó, daqui para cá é 5, para fechar os 13, R1 tem que ser 8, certo? Então, R1 é 8 centímetros. Então, é apenas essas relações que a gente vai ver. Claro que essa é a mais simples, a gente vai complicando um pouquinho ao passar do tempo. Então, aqui, quando elas são tangentes interiores, o que acontece? Acontece o contrário. O D vai ser a subtração do raio maior menos o raio menor. Percebe aqui, ó, que R1 é sempre maior que R2. Então, nesse caso aqui, fica muito simples. Ó. Eu não preciso nem ter todo o desenho aqui, não. Basta saber que elas são tangentes, certo? Se tocam em apenas um ponto. E aí, eu já sei que D vai ser R1, que é 7, menos R2, que é 3, certo? Ou seja, D vai ser igual a 4 centímetros. A distância entre os centros vai ser de 4 centímetros, certo? Vamos ver agora mais dois casos. O próximo caso é quando elas são secantes. Então, lembra da reta secante? É aquela reta que toca em dois pontos, certo? Então, as circunferências secantes vão seguir a mesma lógica, certo? Elas vão se cruzar em dois pontos, vão se tocar em dois pontos, certo? Nesse caso aqui, a gente não tem como definir a distância exata, por quê? Porque pode acontecer isso aqui, ó. Eu posso afastar ou aproximar a minha circunferência, logo, a distância entre os centros, ó, também vai mudar, certo? Se eu aproximar, ela diminui, se eu afastar, ela aumenta. Então, o que a gente tem aqui é uma estimativa, tá bom? Ou seja, a distância vai estar entre esse número e entre aquele número. Por exemplo, digamos que esse raio aqui seja 7,
e esse raio aqui seja 4. Qual a distância média, uma distância aproximada, vai ser entre esses dois centros? Então, o que a gente vai ter é R1 menos R2, ou seja, 7 menos 4, certo? Vai ser menor que D, que vai ser menor que 7 mais 4, R1 mais R2. Então, a distância entre os centros vai estar entre esses dois números aqui, ó. Aqui é 3 e aqui vai ser 11. O que que isso quer dizer? Quer dizer que D pode chegar próximo a 3 ou pode chegar próximo a 11. O que que vai definir se ele vai ser mais próximo de 3 ou mais próximo de 11? Aquilo que eu falei para vocês nesse instante, ó. Se eu afastar, ele vai para próximo de 11. Se eu aproximo, ele vai para próximo de 3. Beleza? As circunferências internas, ela também me dá uma estimativa, certo? Só que essa estimativa, ela vai de 0, que é a distância mínima, certo? Não tem como eu ter uma distância negativa, e algum número, tá bom? Por quê? Pelo mesmo motivo, ó. Eu posso aproximar o máximo possível ou posso afastar sem sair de dentro, certo? Então, perceba que eu tenho uma limitação. Essa limitação é a própria circunferência maior, tá bom? E aí, como é que eu calculo essa variação de distância? Eu tenho que D vai ser menor que R1 menos R2. Vamos imaginar de novo que aqui é 7 e agora aqui é 2, certo? Que essa circunferência é menor que a anterior. Então, 7 e 2, então a distância vai ser no máximo 7 menos 2, que vai ser 5. Então, a distância máxima que eu vou ter entre esses centros aqui é 5. Ó. Lembrando que isso aqui não está em escala, tá, gente? Eu estou só colocando alguns números aqui para fazer sentido. Mas essa distância não é necessariamente 5. Enfim, certo? O que eu quero dizer com isso? Que essa distância aqui vai ser no máximo próximo a 5, certo? Por que não vai ser 5? Porque ele não tem menor ou igual. Se ele tivesse menor ou igual, aí sim ele podia ser 5. Como ele não tem, ele vai poder chegar o mais próximo possível de 5, mas nunca vai admitir 5, tá bom? As duas últimas, certo? São as externas e as concêntricas. As externas, como o próprio nome diz, é que está uma fora da outra. E ela vai ser justamente o contrário do que a gente acabou de ver, certo? A distância vai ser maior que a soma dos raios. Por quê? Essa daqui dá para a gente visualizar bem, ó. Eu tenho R1, R2, e eu tenho mais essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de K, certo? Então, a distância vai ser R1, R2 e K, sendo que esse K, ó, ele pode diminuir, certo? Então, meu K agora é só isso aqui, ó. Ou ele pode aumentar infinitamente. Eu posso afastar elas o quanto eu quiser. Opa, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, certo? Esse meu K aqui, que eu usei só para representar a distância entre as circunferências, ele vai variar, certo? Então, a minha distância vai ser sempre maior que R1 mais R2, certo? Para quem não lembra como eu uso esse sinal de maior ou menor, o lado aberto sempre vai estar para o lado maior. Então, 5 é maior que 4 e 3 é menor que 7. Ó. A boca sempre vai estar para o lado maior. Então, usando o exemplo que a gente estava usando, aqui é 7, aqui é 4, certo? O raio aqui é 7, o raio aqui é 4. Então, o meu D, ele vai ser maior que 7 mais 4,
ou seja, meu D, deixa eu colocar aqui embaixo, vai ser maior que 11, certo? Pode ser 12, 13, pode ser 1000, pode ser qualquer valor maior que 11, tá bom? E as concêntricas é muito simples, ó. O que ela diz? Que as duas circunferências têm o mesmo centro, ou seja, a distância entre eles é zero, certo? Então, a distância entre o centro da menor e o centro da maior não vai ter distância, certo? Porque eles são o mesmo ponto, tá bom? Bom, e aonde é que a gente vai usar isso, certo? A gente usa isso justamente para, sabendo a distância entre os centros de circunferências, a gente consegue descobrir os raios, ou de uma ou de outra, certo? Ou, se necessário, a gente descobre a distância entre esses centros, justamente para decidir se elas são externas, se elas são internas, certo? O nosso objetivo aqui é conseguir classificar se essas circunferências são tangentes, são secantes, são concêntricas, certo? Então, a atividade ela vai ter esse objetivo, tá bom? Classificar. E claro, hora ou outra a gente também vai usar para descobrir o raio, vai descobrir a distância, tá bom, gente? Então, fica aí a atividade no link. A gente se vê na próxima semana. Um abraço e tchau.